Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. O debate entre Caio Coppola e o Zé Eduardo, você já sabe, é um debate muito eloquente, um debate muito discutido, com divergências de lado a lado. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. A gente vai agora ao debate, começando o programa hoje pelo Coppola. Alguém terá que ceder nesse embate entre Estados Unidos e China, porque a cada semana a porcentagem sobe nesse embate. Ontem mesmo a gente estava falando em coisa de 104%. Hoje a gente viu que o número está bem maior. Boa noite. Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, só retomando aqui o contexto, né, dessas medidas drásticas da administração Trump em relação à China, é preciso lembrar que a nação deficitária são os Estados Unidos da América. E isso vem há décadas, né? Então, historicamente, os Estados Unidos vêm sendo prejudicados pelas regras, em geral, adotadas pela Organização Mundial do Comércio, né? Se precisar citar alguma, a principal delas é a regra da nação mais favorecida, que permitiu, por exemplo, que enquanto os Estados Unidos tivessem uma média de tarifas na casa de 3,3%, a China praticasse aí mais do que o dobro, né, com uma média global de 7,5%. E não só isso, em alguns setores específicos, por exemplo, manufatura de carros, a tarifa chinesa é 25%, às vezes 4 vezes maior que a tarifa americana. E não é só sobre tarifas, né? A gente sabe que há outras formas, outras barreiras não tarifárias de você exercer protecionismo. A gente pode citar aqui o dumping, a gente pode citar aqui normas fitossanitárias, geralmente ancoradas no pseudo-ambientalismo, supostas regras de segurança, e é uma série de burlas, né? Então, o maior déficit comercial dos Estados Unidos é com a China, mas o terceiro maior déficit comercial, depois do México, é com o Vietnã, que na verdade acaba como sendo entre aspas aqui, um laranja da China no comércio mundial. Quando a gente olha para a situação americana, a gente vê uma economia que é a grande compradora do mundo, mas que essencialmente, ano após ano, vem amargando mais de $1 trilhão de déficit comercial. Além desse problema, eles têm o déficit fiscal deles, que chega próximo a $2 trilhões. Pra vocês terem uma ideia do que é a dívida americana, esse número é muito significativo. Os Estados Unidos, hoje em dia, pagam 3 bilhões de dólares por dia só de juros da dívida. Essa é uma trajetória insustentável. E o Trump sabe que a economia americana e a força militar americana ainda são incomparáveis no mundo. Por isso, é um esforço de manter a liderança, de manter a dianteira e de tentar consertar um sistema que está quebrado, um sistema em que existe assimetria de taxas, de impostos, de barreiras comerciais. E isso tem que ser feito de uma forma chocante, né? Agora, reparem o que aconteceu, tá? Eu queria que o espectador saísse desse modo de pânico que é instigado muitas vezes pela imprensa, pelo sensacionalismo da mídia militante e olhasse as questões práticas, o que Donald Trump fez em 80 dias. Agora, os países estão respirando aliviados com uma tarifa universal americana na casa de 10%. A prova de que isso faz sentido, até de um ponto de vista de equidade, é que os demais países, é o caso do Brasil em muitos casos, nós também temos tarifas e tarifas muito mais elevadas. A gente tem em alguns setores tarifas de 100% sobre os produtos americanos. Mas o ponto aqui é o seguinte, só de fazer essa elevação de 10%, isso já vai garantir para os Estados Unidos, Basília, aí 300 bilhões de dólares de receita anual incremental, pelo menos no primeiro ano. E veja, o posicionamento do governo Trump foi muito claro.
as tarifas recíprocas, além de 10%, estão suspensas. Por quê? Para os países que, como o Brasil, não caíram aí na tentação de retaliar, esse tipo de coisa. E, segundo relatos aí de autoridades americanas, há mais de 70 países na mesa de negociação com os Estados Unidos agora. Então, o nome disso, Basílio, assusta muito, mas o nome disso é liderança, é colocar os interesses do seu país em primeiro lugar. Todas as nações deveriam fazer isso e chegar numa composição, porque a China, ela não é predatória só para os Estados Unidos, ela é globalmente predatória do ponto de vista comercial, do ponto de vista tarifário, e de certa forma os Estados Unidos, mais uma vez, estão capitaneando uma reação do mundo livre a essas práticas comerciais escusas. Cardoso, o Coppola responde que não é caso de ceder, que os Estados Unidos estão aí utilizando da sua liderança e por meio de atitudes chocantes, classifica o Coppola, para reequilibrar ou dar um novo ordenamento, né, uma nova lógica ao mercado global. Na sua avaliação, sob o seu olhar, alguém tem que ceder nesse embate entre Estados Unidos e China, porque as taxas vêm escalando, ainda que tenha partido de um país, como isso afeta, né, prejudica, de acordo com o país que é taxado, essas outras nações. Agora se tem aí um fogo cruzado de tarifas no mundo. Alguém pode sair perdendo bastante com isso. Cardoso? Olá, Basílio. Olá, Caio. Eu ousaria dizer, de uma forma bem educada, que a visão do governo Donald Trump nessa questão é míope. Mas a gente mais agressiva. Há, por exemplo, um empresário dos Estados Unidos da América que chamou de idiota o principal conselheiro de Donald Trump nesta área. Quem é este empresário? Elon Musk, o braço direito de Donald Trump. Ele chamou publicamente de idiota o principal conselheiro de Donald Trump sobre isso, dizendo que isto é uma burrice de sem proporções. Qual é a lógica do seu Elon Musk? Que eu não admiro, mas entendo o que ele está querendo dizer. No mundo globalizado, não existe mais a produção setorizada em cada país. Os Estados Unidos compra peças, produtos de outros e vende ganhando com isto. Vejam, por exemplo, a propalada deficitária balança com a China. De fato, a China vende mais do que compra dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos compra peças e produtos da China que vende para outros países, entre os quais o carro Tesla. O Tesla, do senhor Elon Musk, é um grande consumidor de peças da China. E na medida em que ele fixa essa taxa, esses empresários, essas empresas americanas serão brutalmente atingidas. Daí a relação de crítica de Elon Musk. Esse cara é um idiota. Ao que o atingido disse, não, é que o Elon Musk não é um fabricante, ele é um montador. Ora, o mundo funciona assim hoje. Os países verificam os pontos do mundo em que podem produzir com menor custo e deslocam para lá. Isto explica que não é mais a dimensão nacional da relação de produtos que governa o que um país cresce ou não cresce. Às vezes um país como os Estados Unidos compra muita coisa da China e ganha com isso, mesmo tendo um déficit da balança comercial. Esta visão míope do Donald Trump, que não entende, inclusive, o globalismo, a globalização na visão neoliberal que domina e que, muitas vezes, sempre se coloca desta forma, tem sido uma tragédia. As bolsas caíram ontem. Quando ele recua hoje, por 90 dias, colocando em 10, as bolsas voltaram a subir. Mas aquelas empresas dos Estados Unidos da América que compram produtos da China vão sofrer, porque vão pagar muito mais para vender para os seus consumidores. Ah, mas então eles que construam as fábricas nos Estados Unidos vai demorar anos. Ou seja, encarecerá os produtos. As empresas dos Estados Unidos da América serão atingidas. Esta dimensão autoritária, irracional e, segundo Elon Musk, idiota desta política, efetivamente parece clara a todos os analistas econômicos do mundo que estão absolutamente assustados com o que está acontecendo. A ponto que quando ele recua, falou, não, vai ser por 90 dias 10%, ele sentiu o peso. Ele só não pode recuar diante da China, porque a China bancou e falou, não, é paulada. Como eu antevia já nos nossos grandes debates que eles não recuariam, e não creio que vão recuar. Claro, esta é uma situação desastrada de Donald Trump. Donald Trump sempre teve na sua vida empresarial esse tipo de postura agressiva, autoritária. Ele cria o problema para fazer com que os outros submetam.
É claro que muitas vezes as pessoas são obrigadas a submeter a ele, são obrigadas a submeter ao poder que ele representa, seja econômico nas suas empresas, seja político hoje como presidente dos Estados Unidos da América. Agora, imaginar que isso não é um tiro no pé do seu próprio país é realmente algo que mostra uma certa miopia, um tresloucamento do presidente dos Estados Unidos e dos seus respectivos conselheiros. Analistas econômicos, que inclusive estão aí para serem lidos nos jornais, dizem, olha, isso foi feito de uma forma pueril. Aquela taxação, aquela coisa de taxas que Trump fez, não foi feita com estudos nem de efeitos nem de consequências. É uma situação que pode trazer gravíssimos problemas para o mundo, sem dúvida, mas também para os Estados Unidos da América, que compra produtos do mundo para poder ganhar em cima deles. Hoje, quando você compra um produto de grandes marcas, você vê lá, feito na China, não é? Ou seja, estas marcas que não são chinesas compram produtos da China para revendê-los e ganharem com isto. Essas empresas vão sofrer. Esta é a razão pela qual os empresários dos Estados Unidos estavam desesperados com essa situação. Grandes empresários hoje aliviaram, ganharam bilhões de dólares quando o Trump recua e as bolsas voltam a subir. Mas a questão da China ainda é uma pedrinha muito grave no sapato de Donald Trump. Vamos ver como tudo isto vai ficar. Mas quando diz esta política idiota, não sou eu, é Elon Musk. E a esquerda tem a habilidade de demonizar os seus adversários com narrativas políticas, com narrativas mentirosas, criando fatos que não existem. Isso não é uma novidade para ninguém, isso todo mundo já sabe. É uma habilidade, é um método de esquerda. Então a esquerda não faria diferente no que se refere ao governo Donald Trump. Então, o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos e logo na sequência, né, das eleições ali, criou-se aquele alvoroço todo por conta que o candidato que a esquerda odeia foi eleito. Então, o Trump foi para assumir a cadeira da presidência ali em janeiro, né? E na campanha o Trump falou que iria fazer uma série de coisas que ele está fazendo. Ele simplesmente está colocando em prática o que ele prometeu em campanha. Nada mais do que isso. E isso foi evidenciado, essa perseguição da esquerda foi evidenciada desde os primeiros momentos de que Trump assumiu ali a cadeira, né? Você pode ver que na posse do Donald Trump houve ali aquele gesto do Elon Musk, né? Aquela saudação do Elon Musk que a esquerda trouxe à tona, dizendo que o Elon Musk estava fazendo ali uma saudação nazi e tudo mais, né? E então a esquerda ela traz essa narrativa impulsionada pela mídia que faz parte, né, do consórcio ali de esquerda e joga isso para todo mundo ver, para todo mundo assistir, para todo mundo ouvir. Então, logo em seguida também desse fato que ocorreu, não o fato da narrativa, mas o fato de que o Elon Musk fez a saudação, né, ali para o público. Não foi uma saudação nazi, como diz a esquerda, foi simplesmente uma saudação que ele quis fazer naquele momento, né, que ele achou mais conveniente naquele momento. Não necessariamente foi a saudação em que a esquerda diz que foi. E logo na sequência houve também aquela medida do Trump da deportação daquelas pessoas que estão nos Estados Unidos irregularmente, né? E aquelas pessoas que fizeram ali bobagem lá nos Estados Unidos. Então essas pessoas estavam presas, enfim, estavam em alguma situação irregular e elas foram deportadas, né? E aí a esquerda, né, como sempre, já levantou outra narrativa de que as pessoas estavam sendo
ali torturadas, estavam sendo colocadas no avião de qualquer jeito, acorrentadas e tudo mais, sendo xingadas, etc, etc. E aí vem tendo sequências aí de criação de fatos, de narrativas por parte da esquerda. E agora, no momento, temos aí mais uma narrativa da esquerda, que é por conta que o Trump está taxando, né, uma série de países aí com uma taxação mais alta para uns, uma taxação mais baixa para outros. Mas o fato é que o Trump está taxando um monte de países aí. E aí a esquerda cria a narrativa mais uma vez de que o Donald Trump quer ser o dono do mundo, que ele é que quer dar as cartas, que não sei o que, tal. O Lula xingando, aqui no Brasil o Lula xingando o Trump e tudo mais, né, chamando o Trump lá de nazi também, de postura que, enfim, o Lula falando as asneiras dele. Então, mais uma narrativa da esquerda criada em cima de uma ação do Trump. Ação essa que ele prometeu em campanha, senhores, ele prometeu em campanha de que iria fazer isso e ele está fazendo, né? Então, o Donald Trump, ele simplesmente não está criando nada fantasioso, não está fazendo nada fora do roteiro do que ele traçou para fazer, né? E aí os países que se sentirem afetados com isso têm que ir à mesa, sentar à mesa com Donald Trump e conversar, dialogar, né? Isso se chama diplomacia, isso se chama acordos entre países, isso se chama ali uma aliança, né? Só que o nosso governo aqui, o governo Lula, parece que não está querendo muito essa aliança com os Estados Unidos, muito menos com o Donald Trump ali. Não quer, o Lula o Donald Trump não desce, né? Porque o Donald Trump tem uma posição à direita, né? A nível mundial. E aí o Lula não quer conversar com a maior economia do mundo, né? Com a maior potência econômica do mundo. E aí não dá para entender uma postura dessa, né? O Lula nunca falou com o Donald Trump por telefone desde quando ele assumiu a posse. Lula não foi na posse do Donald Trump, não foi nem convidado a ir na posse do Donald Trump. Então essa é a situação. A esquerda sempre que ia criando narrativas, né? A esquerda que eu falo tá junto também a mídia, porque a mídia é que, né, divulga isso. E o Donald Trump fazendo o que tem que ser feito, fazendo o que ele prometeu desde a sua campanha. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aqui e também deixa o seu like. Até breve.